Olá! Nesse vídeo e nos próximos, nós iremos falar sobre um assunto de extrema importância na área da saúde, que vem tendo um papel muito relevante em toda a sociedade ao longo das últimas décadas, não apenas a nível nacional. Sabemos que qualquer tipo de medicamento tem a sua importância, mas também tem o seu risco. E essa classe de fármacos que vamos falar nesses próximos vídeos é uma classe que tem sido muito empregada ultimamente, tem sido muito utilizada ultimamente, em várias faixas etárias. E é um assunto de grande importância. Vamos falar então sobre os psicofármacos, que são medicamentos produzidos a partir de substâncias químicas, e essas substâncias são extremamente importantes, são essenciais para o tratamento de várias patologias, de vários problemas de ordem mental, ou seja, problemas na nossa mente. A ação desses remédios, desses psicofármacos, vai ocorrer no nosso sistema nervoso central principalmente e em outras partes do nosso corpo também. E essa ação desses remédios vai promover alterações na nossa consciência, na percepção que nós temos do tempo e do espaço, no nosso comportamento e nos nossos sentimentos. Até nos sentimentos, esses remédios vão promover alterações. Então, daí, já podemos ter uma ideia da importância que tem esses remédios, esses fármacos. Essas mudanças vão ser nítidas, tanto para o paciente quanto para as pessoas ao seu redor. E elas vão perdurar enquanto esse fármaco, esse medicamento, estiver circulando no nosso organismo. Essas alterações, por causa dessas alterações descritas, que nós falamos até o momento, nós podemos afirmar que os psicofármacos são uma ferramenta de grande importância, tanto na psiquiatria quanto na psicologia. E esses medicamentos vão promover bem-estar. Em muitos casos, vão também ofertar ao paciente uma melhora no prognóstico daquela doença que ele está tratando, dentre outras coisas que vão acontecer. Então, o paciente pode se sentir relaxado, pode se sentir disposto, alegre, vai ter mais facilidade de socializar, enfim, várias coisas vão acontecer. Porém, não vão acontecer apenas sentimentos bons, sensações boas, positivas. Como todo remédio, temos que ter cuidado. Nesse também vamos precisar ter alguns cuidados. Então, esses remédios precisam também ter o seu cuidado na hora da administração, a dose, o tempo, porque se fizer algo nesse âmbito da dose, por exemplo, de uma forma abusiva, exacerbada, em vez de promover bem-estar para o paciente, esse remédio pode trazer males, alguns até duradouros e outros até permanentes. Então, como todo remédio, temos que ter cuidado também com os psicofármacos. Então, assim como eles vão auxiliar no tratamento de várias doenças mentais, eles também vão poder provocar efeitos colaterais. Essa expressão é muito conhecida, Efeitos colaterais, que também são conhecidos como reações adversas. Toda reação adversa tem que ser notificada, tem que ser monitorada, ou seja, acompanhada, e sempre que possível deve ser evitada, porque algumas podem ser até graves. Um outro fator que temos que pensar, mesmo proporcionando melhora em doenças mentais, não se deve apenas usar o remédio e menosprezar o acompanhamento psicológico, psiquiátrico.
o cuidado físico, né, com a parte física do paciente. Então, o paciente não deve ficar sem o seu acompanhamento, ou seja, o remédio não vai ser o único que vai tratar a doença. O paciente tem que ter acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, deve exercer atividades físicas, meditação, yoga, mindfulness, por aí vai. Então, essas outras ferramentas também são necessárias. Por quê? Porque o fármaco dessa classe, o psicofármaco, não vai competir com as outras formas de tratamento de problemas mentais. Ele, na verdade, é mais uma ferramenta. Então, as consultas no psiquiatra, por exemplo, são uma ferramenta e com ela a ferramenta do medicamento também vem. Então não é só usar o remédio e pronto. Não, não é assim que vai acontecer o tratamento. Eles são apenas um complemento no tratamento psicológico e psiquiátrico daquele paciente. Não se pode fazer uso de apenas uma ferramenta. E existem até alguns casos que o paciente nem vai precisar utilizar um medicamento. Às vezes, o acompanhamento com uma psicoterapia, por exemplo, já vai ser suficiente. Ele vai encontrar ali naquela psicoterapia as ferramentas necessárias para atravessar aquele período sem precisar de remédios. Isso também pode acontecer. Os psicofármacos, como nós estamos falando até o momento, vão atingir várias partes do nosso corpo e também vão atuar nas nossas emoções. Então, também por esse motivo, é importante ter cuidado com a administração desse tipo de medicamento. Porque às vezes uma dose pode ser tão alta ou abusiva ou exacerbada e pode, com o tempo, se essa dose continuar sendo empregada, pode prejudicar os relacionamentos daquele paciente. Então, também tem que pensar por esse lado da situação. Essa classe de medicamentos, ou seja, os psicofármacos, foi uma classe também relativamente nova no meio farmacêutico, né? Ela foi descoberta através da clorpromazina no início dos anos 50, na década de 50. E essa descoberta provocou muitos avanços nos estudos de outros medicamentos que foram surgindo depois desse primeiro, que vão também ser capazes de atuar no nosso sistema nervoso central. E esses avanços nas pesquisas vão prosseguir até os dias de hoje. Então, até hoje existem pesquisas, né, dentro desse âmbito para a criação de novos psicofármacos. E cada vez que acontece esse desenvolvimento nesses estudos na classe desse tipo de remédio, o paciente é o maior beneficiado, porque vão surgindo medicamentos cada vez mais específicos para o problema exato e com menos efeitos colaterais. Então, sabemos que para a psiquiatria, a produção dessas drogas que vão agir na bioquímica cerebral é o maior e mais importante avanço para a prática clínica, principalmente a psiquiátrica. Então, sabemos que também tem o local de ação dos psicofármacos. O nosso cérebro vai ter inúmeras transmissões de informações através dos neurotransmissores cerebrais. E o nosso corpo, nele nós vamos ter também as alterações de origem metabólica. Então, o nosso metabolismo também vai promover alterações. E é justamente nessa questão do metabolismo e nessa questão das transmissões neuronais que esses psicofármacos vão atuar e vão promover alterações, vão alterar tudo o que está acontecendo no nosso corpo e na nossa mente e vão liberar no nosso organismo os seus componentes no momento da sinapse, né? E vai também atuar em receptores cerebrais específicos,
Como vimos, cada remédio vai agir de uma forma específica daquele problema.